Boa tarde. Cumprimento a todos presentes, a todas, todes. É com muito prazer que nós estamos hoje de novo, né, trazendo informações, trazendo conhecimentos sobre a psicologia das emergências e desastres. E contamos aqui com dois grandes parceiros de longas datas, né, Bernardo Dolabella e Valéria Correia, que vão estar qualificando o nosso diálogo aqui, trazendo questões importantes sobre os primeiros cuidados psicológicos na lógica intersetorial, tem gente enfatizando a importância, né, da intersetorialidade nas ações nas emergências de desastres. E temos mesmo assim como objetivo orientar e discutir esses temas que são considerados essenciais para a atuação da categoria em situações que envolvem emergências e desastres. Essa é uma temática que é de grande complexidade, tem várias implicações e sempre a gente conta com a atuação multiprofissional e que demanda uma visão muito qualificada e uma grande sensibilidade e grande conhecimento para que a gente possa atuar o mais assertivamente possível em uma situação de crise. A psicologia, nesse campo, ela articula e trabalha com outros profissionais, para que assim realmente seja possível assistência às pessoas que foram afetadas direta e indiretamente pelo desastre. E, além disso, a gente deve pensar em formas de fortalecimento da comunidade, sob o ponto de vista de direitos, mobilização social. Esses primeiros socorros psicológicos, esses primeiros cuidados psicológicos, eles são essenciais para que as pessoas atingidas elas possam ter uma possibilidade mais rápida e melhor de se reerguer desse momento tão crítico na vida de cada um e da coletividade e poder fazer uma transformação que possa resultar em momentos melhores para a vida de cada um. Então, eu vou agradecer novamente a presença de vocês e vou passar nesse momento a fala para o Bernardo Dolabella, que é um membro da COPED, que é também da Cruz Vermelha e da Fiocruz. Então, ele vai trazer a sua fala inicial, daqui a pouco a Valéria vai complementar, e nós vamos ter um espaço aqui para as perguntas de vocês, das pessoas que estão participando, das perguntas, às vezes algum depoimento que tenha para fazer, então estaremos abertos também. Ok? Bernardo, você com a palavra, muito obrigada. Bom, eu que agradeço, Renata, né? Agradeço o convite, agradeço, né, poder estar aqui discutindo esse tema, né? E mantendo aí toda essa parceria de longa data. Aproveito para cumprimentar a Valéria, né? Também uma grande parceira, uma grande... tanto na COPED quanto nas ações fora da COPED, né, e cumprimentar também, né, todas as pessoas que estão aí nos acompanhando. Antes de eu iniciar a minha fala, né, eu só vou fazer uma autodescrição para que todos que estejam assistindo possam me ver. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho encaracolado, né, uso barba, estou com uma blusa polo azul e atrás de mim, né, tem uma estante com livros. Bom, quando nós falamos, né, de primeiros cuidados psicológicos e quando nós falamos da atuação em desastres, o primeiro ponto que nós temos que pensar é justamente que nós trabalhamos com a intersetorialidade, nós trabalhamos com equipes multidisciplinares e também nós trabalhamos com a lógica da clínica ampliada. Quando eu falo de uma clínica ampliada, eu estou querendo falar de uma concepção onde nós olhamos para aquele sujeito para além da queixa. É uma tentativa de enxergar aquele sujeito a partir como um todo.
Então, é importante que a gente parta já desse princípio, né? A atuação em desastres, ela é plural, né? Ela é interdisciplinar, multidisciplinar, e ela trabalha com uma lógica, né, ampliada, né, de clínica ampliada, né? Então, a nossa visão da saúde, ela é maior, né? Ela é mais ampla do que só o que as pessoas, né, nos trazem naquele momento. E por que é importante frisar isso, né, a partir desse pressuposto? Porque quando nós falamos né, dessas duas características, nós temos dois direcionamentos. O primeiro é que o cuidado em saúde mental e atenção psicossocial, ele vai além de um cuidado especializado, né? Então, nós, como profissionais da psicologia, nós muitas vezes vamos realizar esse cuidado, mas esse cuidado não é exclusivo, não é privativo nosso, e nem pode ser. E outra, que a forma que nós vamos estabelecer esse cuidado é uma forma muito ampla, né? Ela vai muito além do que nós pensaríamos ou do que nós estaríamos acostumados, por exemplo, de uma clínica, né, de consultório. Então, vou desmembrar um pouco essa fala para pensar assim, por que o cuidado em saúde mental e atenção psicossocial não pode ser privativo de psicólogos? Primeiro, porque senão nós ficaríamos completamente sobrecarregados. Né? Nós temos que lembrar que nós não somos super-heróis quando estamos atuando numa situação dessa. E segundo, que é o ponto mais importante, é que nem todas essas pessoas vão chegar a ter um psicólogo para um cuidado. Então, muitas vezes, o nosso papel como psicólogos, e esse é um papel que, por exemplo, eu faço, que a Renata faz, que a Valéria faz, nós chegamos no local e nós vamos capacitar as equipes. Né, as equipes de saúde, as equipes de assistência social, para que essas equipes possam fornecer um cuidado, possam acolher o sofrimento que essas pessoas estão sentindo. Então, quando nós pensamos que tem toda uma população, né, de uma comunidade ou de uma sociedade que está sofrendo, nós precisamos pensar que esse cuidado ele precisa ser feito pelo maior número de pessoas possível. E isso não significa, né, encher o campo de psicólogos. Significa cuidar para que todas as pessoas que estejam ali atuando, elas sejam capazes de, pelo menos, fazer um primeiro acolhimento e entender quando ou não encaminhar para um serviço especializado. Para as pessoas que viram a mesa que nós fizemos na segunda-feira, né, eu, a Renata e o Major Eduardo, eu cheguei a comentar sobre a pirâmide do IASC, né, que é a pirâmide que vai basear toda a nossa atuação. E essa pirâmide ela é fundamental para o segundo aspecto que eu tinha falado, né, de que o cuidado em saúde mental e atenção psicossocial ele é muito mais amplo do que nós pensaríamos inicialmente, ou que nós pensaríamos a partir de uma lógica, de uma situação normal. Quando nós chegamos no terreno, quando nós chegamos para atuar, a primeira coisa que nós fazemos, né, é escutar, é observar esse terreno e escutar. Por quê? Porque nós não temos uma bola de cristal e nós não sabemos exatamente o que aconteceu naquele local. Se eu chego para uma situação de inundação, para um rompimento de barragem, para um incêndio, eu sei qual é a situação, mas eu saber qual é a situação não me dá a capacidade de entender qual vai ser a necessidade daquela população anteriormente. Né? Então, por mais que eu saiba
para onde eu estou indo, né, e por que eu estou indo, o cuidado ele precisa ser construído a partir das informações que nós temos, né, das informações locais e do que nós observamos. E uma das primeiras coisas que a gente tenta observar é: essas pessoas têm comida, essas pessoas têm água, essas pessoas têm abrigo, né? Elas sabem onde estão os parentes. Quando eu falo isso, né, a gente pensa aí em questões muito práticas e muito básicas, mas isso já é o início de um cuidado com a saúde mental. Então, quando a gente fala de uma lógica ampliada, nós estamos falando de um cuidado com todos os aspectos que vão gerar sofrimento. Uma pessoa que tem fome, que tem sede, que tem frio, que tem medo, essa pessoa está em sofrimento psíquico. Eu estava hoje revisando um vídeo de uma... para o nosso curso nacional em saúde mental e atenção psicossocial, né, de uma pessoa excepcional, que é a professora Ilana Katz, e eu vou citá-la. Tem uma certa passagem que ela fala, né, que não existe nenhum acontecimento objetivo que não possua efeito subjetivo. O que isso significa? Não existe nada que acontece com a gente que não impacte o nosso psiquismo. Seja positivamente, seja negativamente. E um desastre, obviamente, ele vai impactar negativamente. Então, nós temos que pensar nessa lógica. Qual que é o impacto que aquele desastre teve para o psiquismo da pessoa? E aí nós temos que pensar nossa visão precisa ser muito mais ampla. Então, quando a gente para e pensa, né, chegamos lá e pensamos se a pessoa tem comida, se ela tem água, isso é uma questão objetiva, mas nós estamos pensando e nós estamos nos preocupando com os impactos subjetivos. Então, quando nós pensamos, né, nessa lógica mais ampla, nós vamos tentar enxergar o ser humano como um todo, nós vamos tentar entender tudo que aconteceu, não só com aquela pessoa, mas também com aquela comunidade ou com aquela sociedade. Um outro aprendizado que nós temos, né, que é um aprendizado que é prático, na verdade, é que uma vivência, uma situação que ela é vivenciada coletivamente, a solução ou o cuidado, ele precisa ser pensado coletivamente também. O que isso significa? Se eu chego numa situação de desastre e vou querer atender as pessoas, né, eu estou errado. Por quê? Porque eu não tenho uma capacidade de atender todas as pessoas que estão naquele local, e a questão individual, né, o impacto individual, ele é só uma parte do problema, né? É só uma parte das consequências daquela situação. Nós temos, né, quem assistiu a Mesa Redonda lembra que eu falei de Buffalo Creek, né, de 1972, do rompimento da barragem de rejeitos de uma mina de carvão nos Estados Unidos, onde existiu o primeiro estudo sobre os impactos das relações comunitárias para uma população. E o que se chegou à conclusão nesse estudo, em todos os estudos posteriores, é que a comunidade, né, os laços socioafetivos, eles são fatores protetivos para a saúde mental da população. Então, nós temos, né, depois que nós chegamos e pensamos nesses serviços básicos, a próxima etapa que nós vamos pensar é assim: como que nós podemos ajudar essa sociedade ou essa comunidade a se reestruturar, né, ou pelo menos estabilizar? Então, nós vamos pensar em um cuidado coletivo, né, lembrando que as pessoas, elas estão em sofrimento físico, mas muitas delas não vão chegar para um cuidado especializado,
né? Quando nós pensamos na pirâmide do IASC, nós pensamos em um cuidado que ele é o cuidado especializado é só a ponta da pirâmide. Então, quando nós pensamos, né, no cuidado né, em situação de desastre, nós vamos pensar também em como reconstruir os vínculos comunitários ou como fortalecer esses vínculos comunitários, que eles vão ser fundamentais, principalmente a médio e longo prazo. Né? Ele fornece um cuidado, fornece um apoio para as pessoas que estão né, no momento do desastre, mas, né, a médio e longo prazo, esse fortalecimento comunitário ele faz muita diferença. Então, nós precisamos pensar num cuidado coletivo. E é a partir disso que nós vamos pensando em um cuidado mais individualizado. Então, nós chegamos, avaliamos o terreno, pensamos nesses serviços básicos, pensamos nesse fortalecimento comunitário, capacitamos os outros profissionais da saúde para que eles possam acolher e para que eles possam auxiliar as pessoas a lidar com todo aquele sofrimento, que é um pico de sofrimento muito significativo. E o cuidado especializado em saúde mental, que aí vão entrar os profissionais especializados, né, os psicólogos, os psiquiatras, enfermeiros, né, a equipe do CAPS, né, a equipe da RAPS como um todo, ela vai ficar um pouco mais na ponta dessa pirâmide. E aí, né, quando nós pensamos nesse cuidado amplo e quando nós pensamos que o cuidado, né, em saúde mental ele é muito maior do que nós estamos acostumados numa prática normal, fica, pelo menos para mim, é lógico, né, é gritante que esse cuidado ele precisa ser feito de maneira intersetorial. Né? Então, quando nós pensamos em cuidados, primeiros cuidados psicológicos em um desastre, nós estamos envolvendo não só várias profissões, né, como nós estamos envolvendo vários setores. Né? Então, nós pensamos sempre na saúde, mas a assistência social ela está muito ligada aos desastres. Nós pensamos na educação. É importante lembrar que no Brasil existe um costume de que as escolas sejam utilizadas como abrigos. Então, a educação ela é fundamental para esse primeiro cuidado. Nós pensamos na defesa civil, né, nas forças de segurança. Então, nós temos aí vários setores várias políticas públicas atuando juntas. Né? E o nosso cuidado, ele precisa permear essas políticas. Né? Então, a gente não vai chegar e dar um treinamento só para os profissionais da saúde. Né? Nós vamos dar um treinamento para os profissionais de saúde, um para os profissionais da assistência, um para os profissionais da educação, pensando que as pessoas, né, não vão falar assim, não, eu vou deixar para sofrer na hora que eu encontrar um psicólogo. Né? As pessoas elas vão manifestar esse sofrimento para absolutamente qualquer pessoa, né? Não existe uma regra. Eu lembro que quando, né, minha época de estudante, num CAPS aqui de Belo Horizonte, o que eles me explicaram, né, os profissionais, no meu primeiro dia, né, como estagiário, a primeira coisa que eles me falaram assim, olha, a gente tem a nossa referência técnica para cada, né, pessoa que é atendida aqui, mas a gente sabe que eles escolhem também uma referência, né, que não é eu chegar e falar assim, eu vou ser sua referência, que isso vai funcionar. E eu lembro que era muito curioso que para um dos pacientes a referência era o profissional da portaria.
né? Era ele que fornecia os cuidados, era ele que era o vínculo daquele paciente. Então, é importante que a gente lembre disso também. Saber assim, olha, estamos lá como profissionais da psicologia, estamos lá como especialistas? Estamos. Isso quer dizer que as pessoas vão chegar para a gente e relatar o sofrimento? Não. Isso quer dizer que nós temos o dever, né, de capacitar todas as pessoas que estão envolvidas, porque, né, às vezes vai ser o sujeito ali que está na portaria que vai ter que fazer o acolhimento, né? É a pessoa que está distribuindo marmitas que faz um acolhimento. Não existe. As pessoas não escolhem falar assim, não, eu vou conversar com o psicólogo daqui a 4 horas, então eu vou deixar para sofrer daqui a 4 horas. Isso não existe. Né? Então, é importante que a gente tenha esse cuidado, né, de entender que todas as pessoas que estão ali envolvidas, elas podem e devem cuidar da saúde mental daquela população. Então, quando nós pensamos, né, nessa lógica ampliada, quando nós pensamos nessa questão intersetorial, é pensando em um cuidado, é pensando justamente numa atuação ética, né, e numa atuação empática, né? Nós não podemos, de maneira alguma, pensar que é o psicólogo que deve fazer esse cuidado, ou que não é assim que funciona e não é assim que deveria funcionar. Nós trabalhamos com uma lógica intersetorial, né? E eu achei até engraçado, eu estava pensando hoje, mais cedo, que o nome dessa nossa mesa, ele é um nome quase redundante, né? Porque quando nós falamos de primeiros cuidados psicológicos, necessariamente a gente precisa de uma lógica intersetorial. A gente precisa dessa multiplicidade, a gente precisa de todas essas pessoas que estão ali envolvidas numa resposta para esse cuidado, para fornecer esses primeiros cuidados para a população. Nós não somos super-heróis, nós não vamos salvar o mundo. E uma coisa que, quando eu estava em Brumadinho, que eu pensava diariamente, né? Eu ficava... Brumadinho foi minha primeira experiência, né, com desastres, e diariamente eu pensava assim, olha, o que eu posso fazer, né, para cuidar de 38 mil pessoas? E isso era uma pergunta que ficava e me assolava e me consumia. E eu pensava assim, o que eu estou fazendo aqui? E 2 pontos, né, me apaziguaram e me fizeram voltar, né, dia após dia. O primeiro ponto foi quando eu percebi que a minha atuação ali fazia diferença para alguém. Então, eu conto esse caso, né? Acho que toda vez que eu falo um pouco sobre Brumadinho, eu falo desse caso, que era uma senhora que tinha perdido 6 parentes. Ela chega para um acolhimento muito sensibilizada, né? Com uma carga de sofrimento muito grande. Foi um atendimento muito longo, ele durou 3, 4 horas. E no final desse atendimento, essa senhora consegue olhar para mim, fazer uma piadinha e dar uma risada. E aí me deu o primeiro clique, falou assim, é isso que eu preciso fazer. Né? Eu estou aqui porque eu estou fazendo alguma diferença para alguém. Né? E eu não estou aqui para tirar o sofrimento com a mão, né? Evitar que essas pessoas sofram. Eu estou aqui para dar um lugar para que essas pessoas possam sofrer. Né? Acolher essa pessoa no momento do seu sofrimento. Né? Esse é o nosso papel ali. E o segundo ponto, que
chama muito atenção e que me fez voltar, né, todos os dias, é entender que eu não estou ali sozinho. Eu era um. Né? Eu pensava assim, o que eu posso fazer em relação a 38 mil pessoas? Eu posso fazer um pouquinho. A Renata faz mais um pouquinho, a Valéria faz mais um pouquinho. As pessoas os trabalhadores né, da saúde locais fazem mais um pouco, os trabalhadores da assistência social fazem mais um pouco, os trabalhadores da educação fazem mais um pouco, ao ponto em que a gente consegue construir um cuidado. Né? E aí eu vou citar, né, duas pessoas, uma professora Ilana Katz, que eu citei anteriormente, né, no mesmo vídeo, ela solta uma pérola, né, que é o cuidado se tece em rede. E outro, né, o professor Ricardo Lugon, que em uma palestra que ele deu em 2020, em que ele nos fala, né, que rede é o modo de operar o cuidado. Então, são duas grandes referências que estão falando a mesma coisa. Estão falando, olha, o nosso Bernardo, é em rede. Oi. Oi, você tem Renato. 5 minutos para terminar, tá bom? Tudo bom, já estou encerrando. Então, o nosso cuidado, ele é em rede. O nosso cuidado, ele precisa ser coletivo. Né? Nós somos uma força, nós somos... eu, como indivíduo, eu não faço muita diferença. Eu, como parte de uma equipe, eu, como parte de uma rede, eu faço muito mais diferença. Né? Então, quando nós pensamos em como fornecer o cuidado, como nós pensamos em como lidar com esse sofrimento, é em rede e é de maneira intersetorial. Vou, então, encerrar minha fala, porque, né, Renata e Valéria sabem que, se deixar, eu fico falando aqui por horas. Encerrar minha fala para escutar a Valéria e para a gente poder conversar, mas eu acho que eu consegui passar aí um pouquinho do que eu queria trazer. Obrigado. Obrigada, Bernardo. Essa minha posição aqui é muito ruim, né? Eu tenho que ficar regrando e às vezes eu não dou conta. Eu vou entrando na fala e falo, não, só mais um pouquinho. Mas que bom, muito obrigada pelas contribuições. Até anotei umas coisas aqui e teria alguns exemplos, mas estou vendo que o nosso tempo está meio apertadinho, né? E como a Valéria também tem muita coisa a acrescentar aqui para a gente, nós vamos pedir a palavra para a Valéria, né? Dar a palavra para ela e vamos escutar. E no final, aí a gente pode fazer esse bate-papo, né? Acho que a gente pode fazer esse bate-papo, inclusive com as pessoas que estão assistindo, podendo participar também. Pode ser assim? Então, Valéria, com você a palavra. Bom, boa tarde a todas e todos, né? Eu sou Valéria, faço parte também da Emergência e Desastre há algum tempo. Eu estou um pouco mais na estrada que o Bernardo, né? Entrei nessa por causa da Renata e de uma profunda intimidade, fui convocada, né? Então, eu queria agradecer o convite, né? E é um prazer estar aqui discutindo esse tema. Que, Bernardo, além de tudo que você falou, tem um terceiro, é uma droga para a gente, porque a gente sai sempre do último desastre falando que nunca mais vai voltar, e da primeira do desastre, que tem a malinha já está pronta para ir. Tá? Então, minha autodescrição, eu sou uma mulher preta, de cabelos vermelhos curtos, de óculos vermelhos também, estou com uma blusa listrada colorida. Para alguns vão dizer que a bandeira é LGBT, para outros vai ser só uma blusa colorida. Aí fica a critério de cada um, né, de estar colocando. Né? Então, peguei algumas coisas que o Bernardo trouxe e vou tentar seguir um pouquinho aqui dentro do que ele colocou. O trabalho em rede ele é fundamental, né? E dentro de uma situação de emergências, né, as políticas públicas é que devem responder por isso, né? Então, quanto mais o município tiver uma rede estruturada em qualquer política, melhor vai ser a resposta, melhor vai ser a capacidade de reconstrução, de atendimento, de qualidade, a partir de tudo isso que o Bernardo trouxe, né? E essa rede intersetorial, eu incluiria também, que é uma coisa, né, que é a cultura, que é o esporte, que é o lazer, né?
que isso é importante. Eu lembro que quando eu fui para Caratinga, tinha um palhaço no abrigo, e isso para os meninos era muito legal. Alguém achou uma bicicleta, doou uma bicicleta para os meninos ficarem no abrigo, aí deu um problema, porque só um queria usar a bicicleta e os outros não queriam, então teve que fazer essa mediação para dividir cada 10 minutos, né? Então, incluir a cultura, incluir o esporte, incluir o lazer. Eu lembro que eu fui em Mariana no dia que alguém organizou um livro de história de uma criança, de uma menina de 10 para 11 anos, onde ela contou a história dela, do que ela vivenciou pela lógica dela, do que aconteceu com a família e com Mariana. Então, tudo isso são formas de cuidar que vão dar a questão da saúde física, mental e emocional, e reduzir esse impacto da subjetividade, né, que é uma coisa que é muito importante da gente estar falando aí, né? Outra coisa que eu acho que é legal da gente estar cuidando e falando, né, que são os pets, né? Porque não adianta essa pessoa estar com toda a infraestrutura, alimentação, e a primeira coisa que ela vai perguntar: e meu pet? E o meu cachorro? E meu isso? E meu aquilo? Então, isso hoje passou também, a gente tem que estar com esse cuidado, né? Infelizmente, em Brumadinho, eu não me lembro se foi uma das secretárias de saúde ou de assistente social, ela faleceu porque ela voltou para buscar o pet dela. Né? Se a gente for para a zona rural, a gente tem que estar atento, né, às plantações, aos cavalos, aos bois, né, a toda essa comunidade que está lá e que perdeu tudo. E isso também precisa ter esse olhar. Né? E não adianta pegar uma comunidade que estava num terreno, numa zona produtiva, e depois mandar para um outro lugar que ela não vai ter como refazer toda a produtividade rural que ela estava fazendo antes. Né? Então, são pequenos detalhes que também são cuidados. E, às vezes, eu acho que a gente da psicologia somos os profissionais que mais temos dificuldade de entender e de praticar os cuidados psicológicos. Né? Porque quando a gente vai para a emergência e desastre, a gente tem que desconstruir um pouco o que é atender. Então, atender, às vezes, é passar lá na casa do seu Zezinho e perguntar: oi, bom dia, está tudo bem com o senhor? O senhor tomou o seu remédio? Né? Eu sempre lembro, né, Renata, quando a gente estava numa cidade, agora não lembro qual, que era um senhor que ficava seguindo a equipe da Força Estadual de Saúde. Aí um dia, eu aqui, bocuda, curiosa, a gente estava almoçando, eu virei e falei assim: olha, eu observo que o senhor está sempre por perto da gente, a gente pode ajudar o senhor de alguma forma? Ele virou e falou assim: não, minha filha, que eu moro sozinho, e depois disso eu fiquei meio astuçado, e quando eu vejo vocês passando, eu me sinto seguro. Isso é atender, isso é acolher, isso é cuidar dessa subjetividade dele. Né? Então, a gente precisa estar aberto a ampliar. Quando o Bernardo fala da clínica ampliada, esse conceito de clínica ampliada vem da Política Nacional de Humanização. E é nesse sentido que a humanização traz, né? Da gente estar atento a todos os detalhes, a fazer uma escuta ampliada, entender de como é que essa pessoa chega, como é que fala, se tem. Tudo isso faz parte do pacote da clínica ampliada. Né? Então, a gente precisa abrir esse olhar mais ampliado, para essa escuta mais ampliada. Né? Quando o Bernardo conta, né, dessa senhorinha, aí eu me lembro de quando eu estava na enchente, que eu estava entrando dentro para vir embora, chegou uma senhora perto de mim e falou assim: você podia me ajudar? Eu só falei para o motorista: espera, que eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Aí fui lá, conversei com ela, né? E eu falei assim: olha, eu estou indo embora, mas vou deixar você na mão de uma pessoa que eu super confio na equipe. Fui lá e entreguei ela para a Renata. Né? Então, da gente entender isso, né, que existe essa intimidade, essa proximidade, quando você está nos primeiros cuidados, quando você está no território, quando você está lidando com as emergências e desastres. Né? Então, eu acho que é importante a gente estar desconstruindo um pouco essas outras questões. Né? Quando o Bernardo fala da comunidade, ela é protetiva, né? Porque quando a gente vai
buscar um espaço para que todos fiquem juntos, é nesse sentido de preservar a segurança, de ter o vizinho que fala, me dá um copo de café, me dá um copo de açúcar, que bate na porta, né? Existe um ditado que diz que o parente mais próximo é o vizinho, que na hora que você precisa é ele que está sempre perto. Então, quando você coloca essas comunidades que foram atingidas, você colocá-los mais perto, isso é fundamental, porque tem um fator de proteção, mas também a gente tem que ter cuidado, né? Porque se a gente vai colocar num abrigo, por exemplo, que as escolas, elas muitas vezes, elas fazem esse lugar, a gente vai estar com pessoas diferentes, valores diferentes, educações diferentes, religiões diferentes. E aí, ao mesmo lado que protege, eu posso botar em risco por causa das violências, principalmente das violências sexuais, dos abusos sexuais que podem estar presentes. Né? Então, pode ter ainda uma coisa que a gente coloca, que essas relações aí, principalmente as populações que ficam invisibilizadas. Né? Então, a gente tem essas questões dentro dos abrigos, muitas vezes, as populações LGBTs que não conseguem ficar nesses abrigos que são hostilizados por causa de tudo isso que a gente está colocando. Né? Então, eu acho que é importante a gente estar trazendo dentro da atenção, né, eu gosto muito da estratégia da terapia comunitária, e ela preenche esse trabalho, tanto para quem fazer esse trabalho com a população, mas também com os profissionais, que eu acho que é um lugar que a gente precisa também ser acolhido e ser atendido. Né? Então, cada um de nós tem que entender isso, quanto tempo eu dou conta de ficar, quanto tempo eu posso ser produtivo, quanto tempo eu posso manter a qualidade do meu trabalho nessa situação, né? Porque a gente vive intensamente, né? Então, eu acho que a gente também, enquanto profissional, e o Bernardo muito bem colocou a questão de ser herói. Nós não somos heróis, nós somos seres humanos, né? E nós também temos a questão do nosso limite, e onde que a gente pode acolher com qualidade, né? Então, em Brumadinho, eu fiquei no IML, né? E foi um trabalho riquíssimo, né? Eu fiquei de plantão 12 horas por dia no IML. E aí todo mundo falou assim, nossa, mas você está no IML? Mas foi tão prazeroso estar ali, acolher, sentar, conversar. Nesse momento da dor que a pessoa estava trazendo, você faz toda a diferença, né? De ter esse respeito com dignidade diante de tantas tragédias que essa pessoa já passou. E foi uma coisa que eu me preocupei muito quando a gente está nessa situação, é a questão do assédio de imprensa, de jornalismo, da mídia. E assim, eu tinha todo o cuidado quando eu estava com alguém do lado de passar por dentro do IML, de não passar por fora, porque se eu passasse por fora, algum jornalista ia pegar. Então, até isso a gente tem que ter cuidado, né? Então, nas emergências e desastre, a questão da comunicação ela é fundamental, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser clara, porque senão a comunicação, dependendo do que foi falado, dependendo do que foi escrito, vai virar um outro desastre. Aí entra na intersetorialidade que o Bernardo trouxe, que é a comunicação. Né? Então, tudo isso é muito importante para a gente pensar nessa qualidade aí. E eu penso que para trabalhar com isso tem que ter perfil, gente. Né? Então, não adianta eu não ter perfil para viver essa bagunça toda, esse caos todo. Se eu sou uma pessoa que acha que eu tenho que ter um consultório bonitinho dentro da coisa, não vai para emergência e desastre. Né? Porque não, é isso que você nunca vai ter. Com certeza. Né? Então, quando você coloca essa questão da intersetorialidade, é importante que você também esteja atento dentro de um abrigo, dentro do com olhares de saúde, de educação, da assistência social. Né? Importante, por exemplo, a pessoal da Polícia Civil para emissão dos documentos, né? Porque tem que ter uma base ali, porque o outro vai dizer, traz o documento, meu documento está na lama. Né? Então, são pequenos cuidados que vai, na hora que as pessoas numa enchente ficam doidas para voltar para casa para limpar. Né? E a primeira coisa que a gente tem que pensar, aqui, você está com a vacinação em dia? Né? Porque tem doenças que estão ali, que ela pode colocar ela em risco. Isso é cuidado.
Então, da gente estar pensando quanto que é amplo o trabalho, né, intersetorial, né, e que é importante. Eu acho que é muito legal, né, o psicólogo ele entra na equipe como um profissional importante dentro do sistema de defesa civil. Então, a gente está nesse construir o nosso fazer. E a gente tem que aprender a trabalhar em equipe, aprender a linguagem, aprender como é que funciona e como é que a gente vai entrar nessa rede que já existe e que a gente pode contribuir para o crescimento, para o acolhimento, para não só para as pessoas atingidas, mas muitas vezes a gente vai fazer o acolhimento dos colegas, dos profissionais. Então, é muito importante também que depois de um dia de trabalho, a equipe fique isolada. E ela precisa ficar isolada e ter a privacidade, né, para a gente rir, para a gente falar bobagem, para a gente extravasar, porque a gente precisa recarregar para voltar para o dia seguinte, que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Né? Então, é importante que a gente cuide tanto dos atingidos, das pessoas que passaram pelo desastre, mas também como da gente, enquanto profissional. Isso eu acho que é importante da gente estar colocando, trazendo, né, porque é os dois lados na moeda. Por exemplo, na pandemia, né? Então, na pandemia é considerado uma questão de emergência e desastre. E essa pandemia ela é diferente, porque nós, profissionais, nós estamos do lado do cuidar, mas depois a gente pode virar a ser cuidado. Né? Então, a gente tem na pandemia, a gente tem essa troca, e depois, quando eu vou para uma barragem que se rompeu, para uma inundação, eu não estou nesse risco eminente, mas quando eu estou atendendo numa pandemia, eu estou. Né? Então, como é que eu me coloco nisso? Então, assim, você tem várias pessoas que desenvolveram várias coisas, então é tanto detalhes que a gente também precisa ter esse cuidado aí de estar atento ao que a gente e ao outro, né? Deixa eu ver o que mais, né? Outra coisa que dos cuidados psicológicos, né? Quando ele coloca, o Bernardo coloca, quer dizer, a rede precisa fazer esse cuidado, não só o psicólogo, né? Porque uma boa escuta faz toda a diferença, né? Gente, desculpa guardar as devidas proporções, mas quando o Bernardo coloca, né, que não é o profissional que é de referência que vai ser o vínculo afetivo, é igual o animal. Você tem o animal aquele que obedece e tem aquele que é o dono afetivo. E isso acontece nas relações. E isso a gente tem que aproveitar, porque muitas vezes a gente tem dados preciosos, por exemplo, a gente tem no programa de saúde da família, os ACS são os nossos ouvidos, eles trazem tudo mastigado para a gente, e até como que a gente acessa isso. Então, quando a gente treina toda uma equipe para fazer bem os cuidados psicológicos, a gente está fazendo isso. A gente está treinando pessoas para acolher essas pessoas que vão estar no município, que vão estar o tempo inteiro e que vão articular dentro dessa rede o que é mais adequado para essas pessoas que dentro desses lugares que foram atingidos por tudo isso, né? E para estar finalizando, uma outra coisa que a gente também pensa na clínica de emergência e desastre, né? Eu me lembro assim, dos desabamentos dos prédios que aconteceram aqui em Belo Horizonte. Isso também faz parte. Né? Do acidente lá do viaduto, que também faz parte. Né? Eu fiz uma formação em que se incluía a questão dos acidentes de carro. Né? Então, esses acidentes da Nossa Senhora do Carmo, da BR, eu já atendi muitas pessoas que passaram por esse acidente, viúvas, ficaram com sequelas. Então, isso também faz parte. Como é que a gente acolhe essas pessoas também? Né? Então, a gente vai entendendo que existe essa questão do desastre natural, mas existe os desastres que acontecem no cotidiano da vida da gente. Né? Então, eu conheci uma colega que ela é de São Paulo, ela trabalha nesse lugar, uma pessoa ligou para ela, pediu para que ela fosse até o aeroporto e, a partir daí, ficar encaminhando com a mãe, porque o filho tinha morrido num desastre horroroso de carro e a mãe morava na Argentina. E essa colega ela ficou 24 horas com essa mãe para acolhê-la nessa dor, fazer esses primeiros cuidados psicológicos dessa pessoa.
Então, pegou do aeroporto até a hora do sepultamento e ela foi fazendo esse acolhimento. Então, é esse cuidado também que a gente tem que ter. Então, da gente entender que o cuidado psicológico, ele acontece em qualquer lugar, em qualquer momento daí. Não só numa situação de emergência e desastre, ou nas situações, nas emergências, nos desastres do cotidiano da vida da gente. O quanto que isso também é importante e isso se faz numa intersetorialidade. Né? Então, às vezes, quando a gente acolhe, e dentro da humanização, acolher com a clínica ampliada, eu escutar a necessidade dessa pessoa, dar o encaminhamento correto, né? Se for para ficar na unidade que eu estou, e se eu encaminhar, depois eu checar se a pessoa chegou lá no lugar, se a demanda foi atendida, e tudo mais. Então, acolher não significa só escutar e encaminhar. Não, eu tenho que saber se o encaminhamento chegou ao final, se ela foi atendida naquilo que ela trouxe. Então, acolher dentro da clínica ampliada, ela está nisso. Quem acolhe tem a obrigação de saber como é que terminou isso, se todo o acolhimento, se toda a demanda trazida pela pessoa, ela foi resolvida. Então, isso é trabalhar com acolhimento real, isso é trabalhar com a questão da clínica ampliada, e isso é trabalhar numa situação de emergências e desastre, quando a gente se dispõe a estar nesse território aí. Eu acho que é importante da gente estar colocando essas questões aí. Eu acho que, em linhas gerais, eu acho que é muito mais legal a gente trazer as discussões aí, né, e a gente falar menos, que eu também gosto de falar, e aí era isso que eu estava querendo contribuir aí. Eu sei que contribui aí, Renata, com as suas observações aí. Obrigada. Nem esperou eu falar que tinha 5 minutos, hein? Obrigado, Valéria, as contribuições, assim, a gente realmente tem, né? Bernardo é um companheiro de longa data já, mas eu e Valéria temos uma estrada maior ainda, temos histórias, inclusive quando o Bernardo falou, na fala dele, eu lembrei de um evento que nós tivemos, o que é trabalhar em equipe, como que é essa sensibilidade, né, do respeito e do cuidado com o outro, foi quando a gente foi distribuir água, lá em Além Paraíba, numa ação da Frente Estadual de Saúde, e foram várias caminhonetes carregadas de água, de pacotes de água, era água menor, não era aqueles galões enormes, e a falta de sensibilidade de uma das pessoas que estavam com a gente na frente, ela provocou um tumulto tão grande que chegaram a nos ameaçar com arma. Isso é um papel importante que a categoria tem nesse momento, né? A sensibilidade da psicóloga, do psicólogo, ela é uma sensibilidade que dá conta de enxergar o todo, como o Bernardo falou, né? Se a gente chega com respeito, se a gente chega de uma forma não com medo, porque esses profissionais eles chegaram, nós juntos, né? Para poder fazer a distribuição da água com medo, achando que ia ser uma área que eles iam nos hostilizar, que inclusive o medo era deles roubarem a água. E foi exatamente o contrário. A partir do momento que nós intervimos, as coisas ficaram mais amenas, as pessoas guardaram as armas e ficou tudo tranquilo, porque houve um respeito ali pela pessoa, pela comunidade, pela situação. Isso faz parte dos primeiros cuidados. Você estar junto com e não contra. Você fazer uma parceria que você possa estar somando de mão dada, e não assim, com algum medo, com algum receio de alguma agressão. Porque realmente é uma comunidade que, naquele momento, ela está numa situação atípica. Então, se você se coloca com medo, se você se coloca achando que a sua pessoa está em risco, porque aquela pessoa ela está numa situação de vulnerabilidade, ou se você quer impor pela força a sua presença ali, realmente vai criar problemas, né? Isso é realmente cuidados psicológicos que vão fazer toda a diferença. A situação de respeito, de empatia e da parceria. Eu estou aqui para somar com você. Eu estou aqui para poder, junto, a gente encontrar uma solução mais fácil. Teria outros exemplos aqui, mas já tem uma
uma pergunta, então eu vou abrir para pergunta e eu gostaria que as pessoas se colocassem mais para a gente trazer um grande debate aqui, se for possível, ok? Então, Geicilene Marta, ela pergunta, na percepção de vocês, no campo da intersetorialidade, a psicologia já conquistou seu lugar de importância? Veja ainda, em algumas situações, a descrença na importância do psicólogo nessas frentes. Quem pode responder? Acho que o Bernardo pode começar e a gente vai complementando, pode ser? É uma pergunta importantíssima, inclusive, né? Sim. Bom, eu acho que em várias situações o psicólogo já tem atingido ali um lugar de importância. Eu acho que na situação de desastres, o psicólogo tem sido cada vez mais convocado, né, a atuar. A cada situação existe uma preocupação com a saúde mental da população. Mas eu acho que fica um pouco difícil falar assim, qual que seria esse lugar de importância? Porque nós também, como psicólogos, nós não podemos exacerbar esse lugar. O que eu quero dizer? Né? É que não dá para, por exemplo, querer que a psicologia assuma um lugar como tem a medicina. E por que não dá? Porque a lógica de atuação não pode ser essa. A gente não pode ter uma hierarquização do cuidado. Né? O nosso trabalho, pensando nas políticas públicas, aí pensando na atuação de desastres, o nosso trabalho, ele sendo intersetorial, ele pressupõe uma horizontalidade, no sentido assim, o meu conhecimento é importante? É tão importante quanto o conhecimento daquela outra pessoa que está ali do meu lado. Cada um no seu espaço. Né? Então, acho que a psicologia ainda tem muito o que crescer, o que conquistar, pensando aí na sociedade como um todo, porque o conceito de saúde mental, ele ainda é um conceito que não é muito entendido pelas pessoas, né? A gente ainda escuta muito, né, que aquilo dali por exemplo, que a pessoa num quadro depressivo ela está com preguiça, escuta muito assim, mas na minha época eu não, né, eu não fiz psicólogo e estou aqui, está tudo bem. Na minha época eu apanhei, né, quando eu era criança eu apanhei e estou aqui. A gente vê que esses impactos psíquicos, eles muitas vezes ainda não são considerados, né? E se os impactos psíquicos não são considerados, né? Se a saúde mental não é considerada, consequentemente, o psicólogo não vai ser considerado. Mas eu acho que a gente está numa constante evolução desse reconhecimento, né? Mas lembrando que a gente precisa tomar cuidado para também não ultrapassar e psicologizar tudo, né, toda a atuação. Tem até uma coisa que, né, eu não trouxe aqui, mas que a gente faz e que a gente fala nos nossos treinamentos, é entender um pouco o que cada área faz, né, e também entender e lembrar, isso é muito importante, que existe um corpo ali, não tem só uma mente, não tem, a gente não pode de maneira nenhuma esquecer aquele corpo. Então, quando a gente fala ali, as primeiras coisas que eu falei que a gente chega, pensa, está com fome, frio, é lembrar, olha, tem um corpo ali, não tem só o sofrimento psíquico, não. Tem um corpo. E a gente tem o cuidado, o que deve ser realizado com esse corpo também. Né? Então, assim, acho que estamos construindo um local, estamos construindo o nosso lugar, mas é uma construção constante. Né? Nós vamos construindo, desconstruindo e reconstruindo. Então, acho que cabe a todos nós, como psicólogos, como categoria, né, a entender e buscar esse lugar. E a gente tem que entender também que
historicamente, o que foi olhado foi esse corpo, né? A necessidade básica de alimentação, de abrigo, de água, de minimamente cuidar da saúde, em algumas situações, hoje cada vez mais é possível, mas em algumas situações anteriormente era mais complicado e complexo. O que a gente tem hoje é que existe o reconhecimento da necessidade da saúde mental nessas situações. Então, tem que ter o cuidado da saúde mental para que as pessoas, além do remédio, da água, da alimentação, do abrigo, elas possam realmente ter uma qualidade de vida melhor e não entrar em adoecimento. E isso, Geislene, eu acho que é uma conquista que a categoria vem tendo, mostrando, né, nessas ações que ela vem fazendo junto, que ela realmente ela não está lá na zona quente para resgatar um corpo, mas ela está lá para dar retaguarda, talvez, para os familiares, para dar retaguarda para aqueles profissionais que estão ali, né, enfrentando diretamente o problema, trabalhando com aquele problema, com resgate. Me veio aqui Brumadinho, né, os bombeiros que estão ali resgatando aqueles corpos incansavelmente. Então, a gente pode estar fazendo esse trabalho junto é um trabalho de construção. Mas hoje nós temos esse reconhecimento. Antigamente, a base da pirâmide era o quê? Era comer, alimentar, tomar água, ter condição biológica de saúde. Hoje a gente entende que existe também a necessidade grande de ter o apoio psicossocial para que você não entre em adoecimento psíquico. Tá? Valerinha, quer completar? Nós temos outra pergunta aqui. É só colocar que quando a gente está em equipe, não é o meu saber ou o saber do outro, é o meu saber a serviço da pessoa, do projeto, do trabalho. Então, a gente precisa, às vezes, nos despir das vaidades, entender que todo mundo contribui, nós estamos ali para atender para aquela população, né, eu vejo que o psicólogo ele tem dificuldade de trabalhar em equipe, que o paciente não é meu, o paciente é da equipe, e eu estou ali a serviço com o meu conhecimento para fazer o projeto terapêutico para aquela pessoa, para que ela possa recuperar a condição clínica de saúde física, mental e emocional. E da gente resgatar o conceito de saúde da OMS, né, que é biopsicossocial, e incluindo agora também a espiritualidade, né? E que isso também traz um bem-estar para as pessoas, e que a gente tem que pensar nessa questão aí. É isso que eu queria colocar. É isso. Vamos passar aqui para o Valdeci. O Valdeci trabalha no presídio em Pouso Alegre, sul de Minas, e vivencia tragédias diariamente nas famílias de pessoas que são presas, principalmente na primeira vez que a pessoa é presa. E o que Valéria disse é a mais pura verdade. Tem que ser preparado para trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade. Valéria. Ô, Valdeci, é isso mesmo, né? E muitas vezes a gente acha que a gente dá conta de tudo, né? Aquela coisa do super-herói de novo, né? Então eu tenho que ter perfil, né? Então eu tenho que me preparar para a situação no qual eu vou trabalhar, né? Na questão do presídio, eu super te admiro, porque eu não tenho competência, não me sinto competente técnica para trabalhar com essa população. Né? Então, a gente entender qual é a minha área de atuação, onde que eu me sinto segura ou segura, onde que eu tenho domínio do conteúdo e que me sinto à vontade. Né? Eu lembro que quando, né, Brumadinho, eu estava no IML e logo depois teve um incêndio lá no Coisa do Flamengo. Aí minha sobrinha virou e falou assim, para todo mundo, ela saiu cantando. Aposto que minha tia está muito mais emocionada, e se ela pudesse, ela ia lá para o CT do Flamengo do que ficar no IML. Né? Por quê? Porque ela sabe da relação que eu gosto de adolescentes, que isso ia me impactar. Então, assim,
em que área eu me sinto pronta? Em que área de vulnerabilidade eu me sinto pronto, seguro a nível das minhas convicções, de dar conta de ir? E eu acho que isso a gente precisa fazer essa reflexão em qualquer campo da psicologia, não só na emergência e desastre. Eu queria Bernardo? só complementar, que eu concordo, né, plenamente. Para trabalhar com emergência e desastre, a gente precisa ter um perfil, mas é importante da gente lembrar, e por isso que atualmente nós somos muito advogados da causa e falamos, né, o tempo todo. Eu, por exemplo, eu vou em inúmeras faculdades para conversar com os alunos, que nós precisamos lembrar que não necessariamente a gente tem essa capacidade de escolher, né? Os profissionais de saúde de Brumadinho, eles não escolheram. Os profissionais de saúde de Mariana não escolheram. Os profissionais de saúde de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, não escolheram. Né? Da região serrana, não escolheram. Então, a gente precisa entender como funciona a atuação em emergência e desastre, e, na verdade, essa atuação com eventos críticos, até mesmo para entender qual que é o nosso limite. Até mesmo para saber se, olha, não consigo, isso não é para mim, né? Não vou ficar na linha de frente. Mas, num primeiro momento, muitas vezes a gente não tem essa opção. No início do ano, eu fui para a Bahia, no início do ano, eu fui para a Bahia por causa das chuvas na Bahia, e eu fui num município que foi, né, 90% do município foi atingido. E os relatos que eu escutava, assim, o secretário de saúde estava, né, tirando gente das casas. Assim, a gente não escolhe, tem momentos que a gente não escolhe. O que faz com que seja fundamental que a gente já tenha um conhecimento anterior, que a gente entenda, pelo menos, por onde passe a atuação em desastres. Porque, assim, ok, não tenho, digamos, né, não tenho perfil. Acontece alguma coisa no local que eu trabalho, na minha comunidade, na minha sociedade, o que eu vou fazer? Então, assim, pelo menos para o primeiro momento, a gente tem que entender que muitas vezes não é uma escolha. Temos situações que podemos escolher, tem momentos que a gente consegue se afastar, consegue escolher, mas fica cada vez mais, para mim, fica cada vez mais urgente que o tema da psicologia de emergência e desastres esteja na graduação, né? Justamente por essa falta de escolha, por esse momento, né, que sejam ali um dia, 72 horas, uma semana, que a gente não tem escolha. A gente é pego no meio daquilo. Então, nós precisamos ter um conhecimento técnico para saber, assim, olha, por onde que eu passo, né? Ou por onde que eu vou. Então, assim, além do perfil, existe uma questão do acaso. E por causa desse acaso, eu acho que a gente precisa ter um conhecimento, pelo menos mínimo, dessa atuação, né, para que não sejamos pegos completamente despreparados. E, assim, eu falo para vocês por experiência própria. Se capacitar enquanto você está em campo é muito difícil. Então, a gente ter esse conhecimento anterior, né, é fundamental. Só um instantinho, Renata. O Renato falou, não, é legal da gente entender do perfil disso aí, que muitas vezes o profissional ele não tem escolha, mas ele também ele perdeu pessoas da família, né? Então ele tanto tem que trabalhar como tem que viver esse luto. Então ele vive essa dualidade de papel. Então é só completar essa fala do Bernardo, você pode falar. Mas o que eu queria colocar é isso, né? A pandemia da Covid, ela nos trouxe isso, sim. Nós tivemos que trocar o pneu com o carro andando, né? Nós começamos a ter demandas enormes, tanto pessoais, né? Como a Valéria falou, tanto pessoais como do consultório como da comunidade. Então, o psicólogo nunca foi tão demandado. E, como a Alcione está falando aqui, psicólogo é para doido. Não, hoje nós quebramos esse tabu, porque assim, a sociedade inteira está necessitando de uma ajuda maior, né, de
que a gente exerça mais e mais a nossa profissão em bem do coletivo, porque nós estamos com uma sociedade hoje adoecida devido à pandemia. Eu acho que adoecida não, o agravamento desse adoecimento devido à pandemia. Então, aquilo que a gente podia deixar para depois, ou achar que a TACA vai resolver, né? Porque falar, o meu psicólogo aqui é a TACA, eu vou resolver tudo no tapa, não dá mais, porque hoje a gente precisa realmente de ter uma ação maior e que a nossa profissão, enquanto ciência, ela pode estar dando respostas para essa sociedade tão adoecida que a gente está hoje. Eu acho que são questões que o profissional de saúde, lidando com essa situação de crise, da crise tanto pessoal, familiar, como da crise coletiva. É o que a gente está vivenciando hoje, né? E outra coisa, Renata, a pandemia, ela intensificou todas as questões que o mundo estava posto, acelerou uma série de coisas, né? E a gente não estava pronto para isso. Né? Eu estou até pensando aqui numa comparação com a questão dos abrigos, né? Os abrigos, a gente coloca as pessoas lá numa situação bem emergencial e ali os problemas afloram, né? Como você bem colocou, né? A questão da violência. Vai aflorando tudo naquele momento e a gente tem que gerenciar aquilo com muita sabedoria, com muita técnica, mas muita sabedoria e muita humanidade, porque senão a coisa realmente ela toma proporções enormes. E nós, enquanto humanidade, no mundo inteiro, ninguém ficou fora dessa nossa história, né? A Covid ela vem mexer com toda a estrutura de mundo que a gente conhece, de sociedade que a gente conhece. E vai aflorando também essas questões. E a gente tem que trabalhar muito, né, a nossa saúde mental para dar conta de sobreviver a isso tudo. Uhum. E agora a gente tem um agravamento, né, que eu não posso deixar de colocar, que é a guerra da Ucrânia. Sim. É uma guerra que a gente está vivendo no Ocidente e que está tendo impactos no mundo inteiro, mesmo que agora a mídia não fale tanto, mas a gente está sofrendo esses impactos. E o empobrecimento do mundo já estava acontecendo com a Covid e com a guerra, ele vai aumentando e as questões elas vão ficando mais complicadas, né? Bernardo está querendo falar? Eu estou colocando aí, eu acho que assim, isso que você está trazendo traz mais uma coisa que a gente está trazendo, que é o olhar ampliado, a clínica ampliada. Então, a gente precisa ter o domínio dos conteúdos da psicologia, mas a gente precisa ter outros conteúdos que precisam ser incorporados, outros textos para a gente fazer essa leitura macro, política, cidadã. Né? Então, ter o domínio teórico, fazer essa leitura do campo, do território, da vida, e de que forma a gente pode fazer a intervenção, seja de que campo da psicologia cada um de nós atua. Então, é muito importante ter esse conteúdo, essa formação, como o Bernardo traz, né? E que a gente amplie esse olhar para a saúde pública. Né? Eu assisti uma mesa que os colegas colocaram da micropolítica, né? Como é que isso faz dessa leitura no contexto de pandemia, de mundo, de adoecimento, né? Das relações da diversidade, das relações raciais, né? Como é que tudo isso influencia e quanto que a gente, às vezes, da psicologia, que a gente tem uma certa olhar mais para a subjetividade, menos para a objetividade, a gente hoje precisa somar todos os olhares, né? E não ter prevalência de um ou de outro, mas como que a gente pode ampliar o nosso olhar, a nossa escuta, né, através dessa clínica ampliada, que ela deve acontecer, na minha opinião, em qualquer lugar, em qualquer espaço que o profissional da psicologia esteja atuando. Mesmo porque, né, nós somos seres biopsicossocial, histórico, cultural, de levar isso em consideração. Então, entender o sujeito na sua totalidade, eu acho que é o primeiro passo para ter êxito em qualquer tipo de relacionamento.
E quem já esteve em vários espaços, né? Eu até acho que eu entrei para a emergência de desastre, por quê? Porque eu morei muitos anos no Vale do Jequitinhonha, onde a gente lida com a crise a todo instante. E é uma maior escola que a gente tem, né? Você lidar com a crise a todo instante. E depois eu tive um tempo em Moçambique, trabalhando também com comunidades lá muito carentes. A gente vive a crise é a realidade do dia a dia. E isso faz com que a gente tenha um olhar diferenciado e entenda o que é respeitar uma cultura e, a partir de conhecer a realidade local, histórica, cultural, social, de cada comunidade, de cada indivíduo, fica possível você estabelecer relações de respeito e de parceria ali, né? De estar trabalhando junto, podendo realmente acrescentar alguma coisa. Eu acho que é isso, é tudo. E aí nós vamos trabalhar agora, estou até rindo aqui, pensando nisso, que quem trouxe essa grande contribuição, né? E que a gente tem tanto a aprender com os russos, mas nesse momento a gente tem sofrido esse impacto desses desmandos, né? Que vem do próprio país. Deu uma viajada aqui boa, viu? Mas, assim, a hora que você está colocando, me ajuda aí. Como é que chama, que a gente começa a ver que nos desastres naturais, ele sempre atinge os lugares de vulnerabilidade pessoal e social. Tem um termo que eu não estou conseguindo lembrar, né? Então, como que a gente também tem que estar atento, né, nesses espaços, quer dizer, as inundações, as secas, né? A seca é um desastre que acontece o ano inteiro e ninguém fala, mas se choveu uma semana em Petrópolis, vira manchete mundial. Né? Então, como é que determinadas coisas são negligenciadas na sociedade? Quer dizer, a seca, onde que acontece a seca? Em territórios e municípios no Nordeste, no norte de Minas, que são municípios de menor capacidade de rede, que são municípios que têm uma vulnerabilidade social, quer dizer, e ninguém liga, né? Então, da gente também pensar nessa questão aí de que as emergências, os desastres naturais, eles acontecem no espaço onde existe essa vulnerabilidade dessa população mais vulnerável. Aí tem a questão, acho que esse é um ponto interessante, Valéria, que é a diferença entre os desastres intensivos e os extensivos, né? As secas e inundações, elas são desastres extensivos, pensando assim, as inundações que ocorrem em leitos de rio, que ocorrem, por exemplo, na Amazônia. E tem até uma discussão se isso é um desastre ou se isso é um modo de vida, né? Porque é algo que faz parte, né, do cotidiano daquelas pessoas. E o desastre ele vai, né, atingir, né, ele tem uma capacidade de potencializar vulnerabilidades. Né? Quanto maior a vulnerabilidade daquela comunidade, maior, né, o impacto que aquele evento vai ter. O que faz com que o nosso papel na prevenção de desastres seja muito um papel de diminuição de vulnerabilidades. Da gente tentar pensar nisso. Né? Aqui nós estamos falando muito voltado para a fase da resposta, né? Mas a lógica de prevenção é a lógica que permeia o Sistema Único de Saúde. Então, é uma lógica que nós precisamos adotar e é uma lógica que nós precisamos ter sempre em mente. Né? Uma comunidade que ela é extremamente vulnerável, qualquer evento que ocorra ali tem um potencial de ser um desastre, tem um potencial de dizimar aquela comunidade. Então, o nosso trabalho, né, eu acho que isso é importante da gente frisar aqui, que o nosso trabalho com desastres, ele é um trabalho permanente. Né? Nesse exato momento, não tem digamos, um desastre, né? Obviamente, nós temos a pandemia, nós temos aí as secas, nós temos as chuvas, mas não temos nada intensivo, mas isso não quer dizer que não estamos trabalhando com desastres, né? A todo momento em que nós trabalhamos com foco em diminuição de vulnerabilidades,
nós estamos trabalhando em prevenção de desastres. Então, acho que é importante de colocar aqui, que a gente acabou não colocando, que o nosso trabalho ele é permanente, né? Nós estamos aí sempre em uma das fases da gestão de riscos e desastres, tentando fazer com que o desastre não ocorra, né? Só que, lógico, nós não temos o poder de definir tudo, né? Mas nós temos a capacidade e nós temos um dever ético de tentar minimizar esses impactos. Então, acho que isso é o papel muito do psicólogo dentro das políticas públicas e até mesmo fora delas, né? É importante da gente lembrar aqui que, além de sermos psicólogos, somos cidadãos, né? Então, nós podemos e devemos nos envolver com as políticas públicas, é papel da população, né? Cobrança, fiscalização do que é feito, né? Reivindicação de melhorias, buscar soluções, apontar problemas, isso é o nosso papel como cidadãos, né? Para além da psicologia. E eu acho que faz parte do nosso dever ético, tentar buscar a diminuição de vulnerabilidades, né, daquela comunidade ou da sociedade em que nós vivemos. Né? Fazer isso também é cuidar, né, cuidar da saúde mental dessa população, né? Prevenir desastres é cuidar da saúde mental. Né? Então, a gente tem que pensar, né, e ampliar muito mais. O nosso papel é muito maior do que ficar dentro de uma sala esperando uma pessoa chegar para ser atendida. Né? E eu acho que isso esse congresso como um todo, o ponto focal dele é esse, né? Se nós estamos falando, nós temos uma linha guia que é dos direitos humanos e da ética, né? Nós falar de diminuição de vulnerabilidades, falar da nossa atuação como psicólogos, né? E também como cidadãos, eu acho que segue muito essa linha. Nós não vamos conseguir mudar nada se nós ficarmos atuando em resposta. Né? Pular de resposta em resposta, apagar um incêndio atrás de incêndio. A nossa percepção e a nossa construção, ela precisa ser levando em consideração um longo prazo. Né? E aí eu lembro de quando inicia-se a pandemia, que algumas pessoas faziam as previsões, falavam assim, não, vai morrer 2 milhões de pessoas, e que é importante entender assim, essa é uma previsão se não fosse feito nada. Né? A partir do momento em que a gente faz alguma coisa, nós estamos modificando aquela possibilidade. E isso não faz de nós alarmistas, faz de nós pessoas que estão percebendo qual é o caminho que aquilo vai seguir. Né? Se eu falo para as pessoas que, né, pegar o exemplo de Belo Horizonte, que nós temos várias placas de assim, não transite aqui em caso de chuva forte. Isso não é ser alarmista, né? Isso é buscar ali algum tipo de prevenção. E a nossa construção ela precisa ser nessa lógica. Lógico, nós vamos atuar em crises, nós vamos atuar na resposta, mas o nosso papel mais efetivo é atuando na prevenção. Né? E isso não só como psicólogos, né? Como cidadãos, né? Como membros da sociedade. E só complementando em questão de emergências e desastres, né? A gente tem um decreto agora, um decreto federal 10.539 de dezembro de 2020, que fala dessa implicação. E em situação de desastres, somos todos responsáveis. A Defesa Civil ela vai organizar esse processo, mas todos temos que nos implicar. E é onde que a psicologia ela pode e deve ocupar um lugar já diferenciado para poder gerenciar melhor o evento, tanto na crise como na prevenção, na mitigação e na reconstrução. Então, em todas essas situações. E a educação ela é fundamental para que a gente possa realmente conseguir prevenir, reduzir.
ela é fundamental. E nós temos que, eu acho que é uma das bandeiras que a gente tem que levar hoje, é essa, e ela está tendo, sim, está tendo uma ressonância muito grande, né, diante da comunidade. O entendimento que a educação ela é essencial para que os cidadãos, as cidadãs consigam realmente, de fato, ter respostas mais eficientes diante de um evento assim, de crise muito grande, né? Nós saímos um pouco da questão dos primeiros socorros, mas assim, na verdade, isso tudo influencia em primeiros socorros mais eficientes, porque você passa a ter um olhar diferenciado diante daquele evento, né? Parece que não tem mais perguntas. Nós estamos a 3 minutos do nosso horário de encerramento. Tá, eu só queria completar a fala da Alcione aqui, e trazendo o que todo mundo já colocou, questão da gente também desmistificar que saúde mental ela acontece em qualquer lugar, não é só no hospital psiquiátrico, não é só no CAP, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando desse espaço em qualquer lugar que ela acontece, e não só nos CAPs, quando o conceito fica muito vinculado a CAPs e ao hospital psiquiátrico aí, né? Isso, a Priscila está trazendo aqui uma contribuição, está agradecendo. A visão de clínica ampliada é fundamental. Em uma roda de conversa com um profissional que atuou em Brumadinho, foi falado sobre um dia de terem errado o caminho para chegar ao local e encontrar bombeiros, e o atendimento foi dado pelos bombeiros. Então, é isso, gente. E isso, com certeza, fez uma diferença na vida dessas pessoas, né? A gente está sempre sensível, trazendo o tema e buscando formas melhores de atuação, vendo que nós não somos únicos, né? Nós somos e precisamos de todo essa intersetorialidade e essa multidisciplinaridade e dessa escuta, que eu acho que é uma questão tão privilegiada da nossa categoria. Essa capacidade de escutar, de estabelecer relações empáticas, realmente vai fazer diferença, não só com as pessoas que atingidas, mas com nós mesmos e com as pessoas que a gente está atuando junto, né? Eu vou agradecer demais a presença de vocês. Acho que foi muito rico, muito bom. Da próxima vez, quem sabe, nós vamos estar fazendo isso ao vivo, né? Mas com a possibilidade das pessoas poderem acessar online, porque estar ao vivo acho que é bom. A gente ainda sente muito, né, essa falta. E passar a palavra. Vou passar em ordem, tá? Para o Bernardo e para a Valéria, para poder fazer as falas finais, tá bom? Bom, gente, eu acho que as coisas que tinham que ser faladas, né? Eu acho que a gente já comentou, é um tópico que não se esgota, é um tópico que a gente vai continuar conversando. E queria só, né, agradecer aí novamente, né, a oportunidade de estar aqui, né, de poder trocar ideias, né, e conversar com a Valéria e com a Renata, que é sempre muito enriquecedor, e falar que nós estamos à disposição, né? Caso alguém aí, essa propaganda quem tem que fazer é a Renata, mas eu estou fazendo na frente, que a COPED, né, que é a Comissão Orientativa de Psicologia, Emergência e Desastres, ela está de portas abertas, né? Renata é nossa coordenadora. Então, se alguém tiver interesse pelo tema, né, entre em contato, né, e participe das reuniões, porque nós precisamos ter um papel mais ativo, né? Não dá para esperar as coisas acontecerem para aí a gente decidir alguma coisa. Mas é isso, né? Agradecer a atenção e sexta-feira estamos de volta discutindo efeitos da pandemia, né? Propriamente dito. Isso aí nós vamos falar do Covid, foco no Covid. Bom, Bernardo, a gente vive a horizontalidade da teoria na prática, então foi bem demonstrado. Né? Eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar compartilhando, né? E se de alguma forma a nossa fala contribuiu para quem está assistindo,
mudar os conceitos, construir novas possibilidades, isso para mim já valeu a pena. E me sinto feliz por estar compartilhando tudo isso aqui. Né? Muito obrigado pela oportunidade. Sexta-feira estamos aí, nós três e mais um, no mesmo horário, no mesmo bate-canal, falando só de Covid. Obrigada. Então, de novo, agradeço. Obrigado, Bernardo, colocou a questão da COPED aí, a COPED. E lembrando que nós somos, enquanto Conselho Regional de Psicologia, nós temos como função orientação, fiscalização e disciplina. Então, nessa questão de orientação, a gente desenvolve uns trabalhos bem bacanas, né? E temos a parceria com a Cruz Vermelha, que é uma forma que a gente acha de poder atuar junto em situações de crise, né? Então, a gente tem isso também, e está crescendo, deu uma modificada na ação devido à pandemia, né? Mas a gente tem amadurecido essa ideia, amadurecido essa parceria, e tem dado muito certo. Eu acho que a gente pode pensar por isso também, por esse canal também. Então, a COPED está à disposição. Quem ficar interessado, entre em contato com o Conselho e o Conselho vai direcionar para a gente, tá? A demanda de vocês. Então, gente, muito obrigada. Nós estamos 3 minutos atrasados, mas eu acho que foi muito boa essa tarde. E sexta-feira estamos de novo, porque aqui todo mundo tem uma contribuição a respeito de Covid, porque, como foi Valéria bem enfatizou, né? Além de profissionais, somos pessoas que tiveram que lidar com isso, como toda pessoa que está nesse mundo, nesse momento da história, tá bom? Então, beijo grande para vocês e até lá. Obrigada, viu? Tchau. Obrigada, Daniele. Obrigada, Santana Aparecida. Tchau para vocês.